Tem um filme que eu gosto muito, que é O Patriota, estrelado pelo Mel Gibson, né? Um filme que foi lançado nos anos 2000. Bom, por que eu estou falando desse filme? Porque eu acho que a gente pode se educar muito, inclusive sobre política, sobre ação política, sobre como entender o fazer da política através da obra de arte. Eu acredito que naquele filme tem muitas lições interessantes que a gente pode conversar e hoje eu quero falar sobre uma delas. Há um determinado momento em que o Benjamin Martin, que é o nosso personagem principal na história, ele consegue, através de uma tática de guerrilha, ele consegue acesso aos documentos privados do Lord Cornwallis, que seria o general, né, o seu antagonista na história, e um dos seus antagonistas, na verdade não é o antagonista principal, mas isso é irrelevante. O fato é o seguinte, o homem é um homem perfeito, o general inglês é um homem perfeito, muito mais poderoso, com uma cultura muito mais vasta que o Benjamin Martin e politicamente muito mais forte. Então veja, nesse cenário, as crenças políticas do Benjamin Martin, as crenças políticas do exército continental, da aliança continental que se forma contra a metrópole, todo esse embate político ideológico, ele cai por terra. Porque aquela ação política, aquele nível de ação política que chegou ali, o do confronto armado, porque veja, pelo confronto armado, uma força submeterá a outra e obterá o poder e o controle, agirá politicamente com base nos seus princípios. A gente conhece a história dos Estados Unidos, os Founding Fathers fizeram isso. Mas veja que coisa interessante, não foi através do conhecimento político e não necessariamente também do conhecimento militar somente, que o Benjamin Martin consegue vencer o seu adversário. Ele percebe que o seu adversário é um homem orgulhoso. Pride, orgulho. E ele usa o orgulho como uma fraqueza, né? Ele entende que isso é uma fraqueza e usa isso contra o seu adversário, contra o seu inimigo. E consegue, né? No fim da história nós sabemos que ele vence o seu inimigo através disso. Agora, que lição interessante nós tiramos disso? Nós, como personagens, né, pessoas que aderem às ideologias do conservadorismo, da direita, etc., quantos de nós queremos, por exemplo, conhecer mais sobre o comportamento humano, sobre os aspectos de formação da personalidade e do comportamento humano, sobre a psique, e através disso, através desse conhecimento da alma do homem, entender como esse conhecimento pode nos ajudar a nos organizar melhor, a entender quais são os nossos próprios armadilhas que não nos fazem amadurecer enquanto, seja como intelectuais, como pessoas, né, se tornar seres maduros em si, e ao mesmo tempo também ter uma atividade política madura que provavelmente pode estar ali atrapada por alguns dos nossos vícios de caráter, seja ele orgulho, vaidade ou um desejo por validação, não sei. Mas é interessante que a atividade política é uma atividade prática. Então você vai ser movido pelo nível, por todas as ideias que você tem, pela sua visão de mundo, pela filosofia, por assim dizer, não é um termo interessante, mas vamos assim, por essa cosmovisão, ela que vai te orientar. Mas não é porque você tem uma noção de um ideal que necessariamente você vai conseguir aplicar aquilo. Então você vai lá e faz o que dá para fazer. E conhecimentos de outras áreas serão muito úteis, como, por exemplo, conhecer o ser humano, nesse caso aqui, do Benjamin Martin, que consegue utilizar o orgulho para derrotar o seu inimigo. Eu acho que ainda na esteira da história dos Estados Unidos, uma outra lição importante é o fato de que os Founding Fathers, se pudessem, eles teriam abolido a escravidão dos Estados Unidos ali, na fundação dos Estados Unidos, mas tiveram que abrir mão disso para manter as 13 colônias, né, que se tornaram 13 estados juntos, né, unidos, e isso foi desembocar na Guerra Civil. Essa questão foi ser resolvida lá na Guerra Civil mais adiante. E aí isso me faz lembrar daquela máxima que vez ou outra é repetida entre nós, de que a política é a arte do possível. Embora o Washington, o general Washington e todos os seus correligionários tivessem esse desejo de libertar todos os negros dos Estados Unidos, não
puderam fazê-lo. E às vezes é preciso abrir mão de alguma coisa, porque você sabe que às vezes se você forçar demais, você vai causar a fragmentação, e depois de lutar uma guerra e perder tanto com aquela guerra, pagar um preço altíssimo por aquela independência, uma segunda guerra, por causa da escravidão naquele momento, faria com que os Estados Unidos fossem um alvo muito fácil para qualquer outra pessoa, inclusive para uma revanche da Inglaterra. Então, a ação política prescinde de uma série de conhecimento, né? Não seria uma série, mas de um arcabouço de conhecimento, de um montante de conhecimento vasto, que não se trata somente de política, de ideologia, de filosofia, mas que tenha os olhos voltados para o mundo real, para a prática. E isso é muito importante, eu acho que essa é uma lição prática muito boa, muito bonita, representada no filme. Não importa as grandes ideologias, a paixão que você tenha pelos seus ideais políticos, muitas vezes perceber que um homem é orgulhoso e que você pode usar aquilo contra ele vai fazer com que a agenda progrida muito mais do que qualquer outra coisa. E, mais uma vez, isso aqui não é ser maquiavélico e justificar os fins pelos meios ou qualquer outra coisa. É que, como a gente percebe, às vezes é preciso abrir mão da aplicação de certos valores, como a questão da escravidão, para que você possa obter aqui um resultado e lá na frente você possa obter outro. E a praxis política é assim. A praxis política não se determina somente pelos seus valores, pelos seus princípios morais ou princípios políticos, muitas vezes é o que dá para fazer somente. E esse tipo de dilema vai ser constantemente posto diante dos atores políticos. Aqui no nosso estado de Pernambuco, nós precisamos saber claramente qual é o nosso cenário. E tem uma questão muito importante: o conhecimento que nós temos sobre o mundo, sobre economia, sobre política, sobre comportamento humano, sobre a evolução da ciência, sobre a máquina do Estado, sobre leis, esse conhecimento todo que está aí à disposição e que nós provavelmente não temos. Quanto desse conhecimento nós precisamos ter para que a nossa ação política seja de fato efetiva e produza frutos bons para a sociedade pernambucana, para a sociedade brasileira? Isso é uma questão a se pensar, e a arte tem muito a contribuir nisso. A literatura, a cinematografia, eles também nos apresentam nuances muito interessantes de traços ou de lições que nós podemos aprender para amadurecer como pessoas que se interessam por política. Alright? So, see you guys.